Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Eu quero ler só o versículo 9 e o versículo 10 para a nossa meditação, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Com sua cabeça sobre mim. Bondoso e eterno Deus, fala conosco através da tua palavra. Que a tua palavra mais uma vez seja bálsamo para os nossos corações, e a mesma ela não volta vazia, mas antes te apraz. Mexe com o nosso intelecto, fala conosco e nos dá da tua graça e misericórdia nesta noite, como aqueles dois homens no caminho de Emaús, que os seus entendimentos foram abertos para compreender a palavra. Abre o nosso também para compreendermos a tua palavra, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, a epístola de Paulo aos Colossenses é uma epístola para mim fundamental. Eu aprendo muito com esta epístola a partir do versículo 1. E quando Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A primeira coisa que eu aprendo, meus amados irmãos, que Paulo ele foi apóstolo não porque ele quis ser apóstolo. Ele foi apóstolo porque ele foi escolhido por Deus. Olha só, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Infelizmente, muitos estão se perdendo no meio do ministério, porque muitos querem, meus amados irmãos, muitas vezes ser um pregador, enquanto Deus chamou ele, não para ser um pregador, mas às vezes para ser um diácono, para ser colocado lá na porta da igreja. Mas ele quer estar aparecido, ele quer fazer o ministério dele segundo a sua vontade. Muitos ainda não compreenderam o seu chamado. Muitos ainda não têm noção do que é o seu chamado nos últimos dias. E nós precisamos, meus amados irmãos, conhecermos qual é o nosso chamado diante da presença de Deus. E Paulo, ele diz, ele é bem claro: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, se nós olharmos e compreendermos, foi Deus que o chamou para que ele estivesse exercendo aquela função. É interessante que muitas vezes nós nem vimos quando as irmãs vêm para a casa de Deus. Será que não foi o chamado dela para isso? Será que não foi o chamado das irmãs para poder limpar a casa de Deus? Muitas vezes alguém até reclama, mas o Senhor está vendo o teu esforço, e se o teu chamado foi esse, faça com zelo, faça para agradar a Deus, e Deus vai te abençoar. Irmão, nós precisamos estar no chamado que Deus nos chamou. Precisamos estar exercendo o ministério aonde Deus nos colocou. Muitas vezes Deus, ele nos chamou para que nós venhamos ser, meus amados irmãos, pessoas para evangelizar. Como eu digo aqui para os irmãos, eu não sou aquela pessoa que realmente eu tenho esse dom de evangelizar. Mas eu estou lá junto com os irmãos, como os irmãos veem isso diariamente. Estou lá batendo nas portas, mas os irmãos, estamos lá convidando um ao outro, falando do amor de Jesus Cristo por ele. Mas eu sei que isso não é exatamente o meu chamado. Agora tem pessoa não, que ela é específica para isso. E ela é boa, irmão, ela convence pessoas. Às vezes a gente fala para alguém do amor de Cristo e ela não se convence. Mas Deus coloca alguém que ele foi chamado exatamente para aquilo. Quando ele chega lá, que bate na porta, recebe ele com graça, com alegria, e
quando ele fala, Deus faz grandes coisas através da vida dele. Então cada um tem um chamado específico. Cada um tem um chamado, meus amados irmãos. Uns foram chamados sim para estar anunciando a palavra. Outros foram chamados para o pastorear. Outros foram chamados, meus amados irmãos, para cantar, para louvar, para engrandecer o nome de Deus. E precisamos entender que todos nós precisamos conhecer qual é o nosso chamado, para exercermos o nosso chamado com excelência diante da presença de Deus e dos homens. E no versículo 2 ele vai dizer: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele vai dizer aos irmãos, aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Olha só, quando nós estamos em Cristo, nós somos, meus amados irmãos, pessoas santas. Que santo é esse, irmão? Esses santos são aqueles que são separados para viver uma vida de santidade. A gente não anda mais praticando o pecado. A gente já não anda mais nas trevas, nem na luz. A gente não anda mais nas trevas, não anda mais na escuridão, mas agora nós andamos na luz para a glória de Deus. Como diz no versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós agora não andamos mais nas trevas, nós não vivemos mais nas trevas, no pecado, mas agora nós fomos, meus amados irmãos, comprados com o sangue de Cristo, libertos, transformados, nós somos justificados, nós somos, meus amados irmãos, santificados para a glória de Deus, para viver em novidade de vida, para agradar ao Eterno e Pai, meus amados irmãos, para a glória de Deus. E prestem atenção, quem é santo é fiel. Olha só, quem é santo, ele é fiel. Tem pessoas que ele é até fiel no dízimo, mas não deixa de mentir. Tem pessoas, meus amados irmãos, que ele pode ser fiel em uma área, mas muitas vezes é infiel na outra. Quem é santo é fiel em tudo. É nos dízimos, é nas ofertas. É fiel, meus amados irmãos, no casamento. Quem é fiel, meus amados irmãos, ele é fiel em todos os caminhos da sua vida. Porque tem pessoas que ele só quer ser fiel em uma parte, mas em outra ele não quer. Me lembrei aqui de um salmo. Glória a Deus. Jesus da glória. Pronto, está aqui. É o Salmo 101. A gente lê muita coisa para guardar tudo, só misericórdia, né? Mas lembrei que o Salmo de número 101 que diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andareis em minha casa com um coração sincero. Olha só, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pagará a mim.
Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei um homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Olha só o salmo de Davi. Ele está falando, meus amados irmãos, aqui de uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso com Deus. Olha só, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Olha mais o verso 7 do Salmo 101. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ídolos da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então nós vamos ver que fidelidade, meus amados irmãos, está envolvido em todo o contexto das nossas vidas. Tem gente que ele é até fiel em alguma parte, mas em outra não. Tem pessoas que lá no trabalho ele está usando de engano. E nós não podemos usar de engano no trabalho. Tem pessoa que na frente do patrão ele é rápido, ágil, né? Parece que quando o patrão olha, esse é um funcionário excelente. Mas quando o patrão sai, ele já não é mais o mesmo. Então quem é fiel, ele trabalha na frente do patrão, e quando o patrão não está, ele continua com o trabalho do mesmo jeito. Ele é, meus amados irmãos, aquela pessoa ativa. Tanto faz estar na frente como não, ele é a mesma pessoa. E uma pessoa fiel, ela é diferente. Ela não anda enganando.